Você aguentaria ficar 6 meses preso, sofrendo tortura psicológica? Você é colocado em uma solitária por 10 dias, num quarto escuro, num local escuro, fechado, sem janela, sem luz do sol, privado de toda a sua liberdade, para delatar uma pessoa. Você aguentaria isso? Fora a tortura psicológica. Além disso, Felipe Martins, ele ficou 2 anos sem redes sociais, sem ter contato com pessoas, sem ver a própria filha. É inacreditável. Para delatar Bolsonaro. Mas ele delatou? Não. Fala a verdade, esse é o cara. É um herói. Felipe, sai candidato a senador que eu voto em você. Espero que seja por São Paulo. Quem é Felipe Martins? Felipe Martins, ele tem 41 anos de idade. Ele nasceu em Goiânia, em Goiás, né? Goiânia, que é a capital de Goiás. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele foi vereador em Palmas, Tocantins, deputado federal por Tocantins de 2023, a partir de 2023, assessor internacional da presidência no governo Bolsonaro. Ele foi preso em 2024, uma suposta viagem ao exterior. Defesa apresentou provas de permanência no Brasil. Registros oficiais foram revertidos e eliminados do sistema americano. Falsificaram a entrada dele 2 vezes. Martins nega a viagem e denuncia armação e erros de identificação. Aí você me pergunta, né? Poxa, Marcos, o cara não delatou? Não delatou. Em compensação, o Mauro Cid, eu não estou criticando o Mauro Cid, tá? Eu estou apenas comparando o Mauro Cid com o Felipe Martins. O Mauro Cid, ele é do Comandos do Exército. Você sabe o que é o Comandos do Exército? É uma equipe de elite do Exército Brasileiro. É o topo de linha do Exército Brasileiro. São aqueles caras que ficam 3 dias sem dormir, comendo larvas. Eles sofrem uma pressão física gigantesca para ver até onde ele resiste. Ele é treinado para infiltrações atrás das linhas inimigas. É o cara assim, tipo, é o pica das galáxias. Mauro Cid. E ele foi lá e delatou o Bolsonaro. 9 delações. Delatou o Bolsonaro assim, não tem nada para delatar, né? Forçaram ele a mentir no depoimento. 9 delações? Não existe isso. É cancelamento imediato das delações. Só para você ter uma ideia, o Lula teve mais de 100 delações. São inúmeros delatores contra o ex-presidiário cachaceiro que está destruindo o Brasil. E ontem ele sofreu uma inquisição, uma interrogatória. Para mim aquilo é uma inquisição na Suprema Corte, lá no STF. Aí o Xandinho, que não passa de um ditadorzinho de toga, um gangsterzinho de toga, ele achou que o Felipe Martins, esse cara aí tem cara de nerd e tal, ele foi muito próximo do Bolsonaro, então tipo assim, ele vai abrir o bico rapidinho, ele vai cantar rapidinho. O cara não cantou, não entregou ninguém, porque não tem nada para entregar, e o Xandão caiu do cavalo, porque o Xandão, se ele tivesse uma delação do Mauro Cid, é uma coisa muito frágil. Agora, ele tendo a do Felipe Martins, que são 2 pessoas próximas, que viviam 24 horas praticamente com o Bolsonaro, aí o Xandão teria, assim, algo um pouquinho melhor do que ele tem hoje, que, na verdade, ele não tem, né? Tudo narrativa, é tudo falso. Na verdade, o Moraes, ele está tentando, ele está criando, ele está inventando uma história para prender Bolsonaro. Olha o que o Felipe Martins falou na cara do juiz auxiliar do Xandinho. Não chame de Xandão, tá? Ele é um Xandinho, ditadorzinho de toga. De pressão para que eu concedesse o consentimento para... E por que você não delatou? Porque não havia o que delatar. Primeiro, não havia o que delatar porque eu não tomei contato com esses fatos. Eu não conhecia, para mim, são totalmente estranhos ao meu conhecimento, reuniões, discussões. E segundo, porque tudo que eu testemunhei naquele período, tudo que eu testemunhei, por exemplo, nas conversas que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, foi um homem preocupado com o país, um homem que estava preocupado com o que podia acontecer diante daquela situação, preocupado, inclusive, com a evolução social que poderia vir da forma como as coisas estavam ocorrendo naquele momento. Eu me recordo, inclusive, que o presidente, expressando preocupação, ele se lembrou do seguinte fato. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita e uma semana depois tem início as manifestações que acabam no impeachment dela. Uma semana depois, o sul, o sudeste do país, depois o nordeste, todo o país, começam a fazer movimentos
pelo impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente, aquilo já vinha de uma grande instabilidade trazida pelo governo, problemas econômicos, mas aquilo, evidentemente, trouxe instabilidade para o país. Então, o presidente estava preocupado com coisas dessa natureza. Se naquele momento, com a reeleição da Dilma Rousseff, em uma semana, os grupos se organizaram para fazer o impeachment, agora talvez possa haver coisa muito pior, porque as pessoas na rua, não era esse talvez o sentimento do presidente Bolsonaro, mas as pessoas na rua expressavam um sentimento de injustiça, um sentimento de que havia algo errado. Então era essa a preocupação do presidente Bolsonaro, foi isso que eu testemunhei, em muitas ocasiões inclusive. Estive com o presidente Bolsonaro, a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como está meu pai não está bem, está com problemas de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu vi era um homem preocupado com o Brasil. Então, tudo o que eu vi era um homem preocupado com o Brasil. Em nenhum momento ele falou em golpe, em nada. O Bolsonaro, ele estava, assim como nós ficamos na época, apreensivos com esse governo, tanto que a nossa preocupação está se tornando realidade. O Brasil hoje é um pária mundial, né, é visto como um país ditador, é um país que está quebrado, está quebrando. O déficit do governo para 2026 é de 250 bilhões de reais. O Brasil quebrou. O Felipe Martins, ele continua destruindo totalmente o juiz, que é um auxiliar do Xandex, que inclusive o auxiliar, eu não sei o nome do juiz auxiliar, do Xandinho, mas fica esperto porque a lei Magnitsky está chegando para o Xandinho e outras coisas, assim, não muito boa para vocês aí do sistema corrupto, está chegando. Então vocês fiquem espertos porque o grosso vai entrar. Em alguns momentos, havia ali 300, 400 pessoas trabalhando, entre motoristas, segurança, jardineiros, cozinha, os funcionários, enfim, de todas as áreas ali de manutenção, serviços gerais. E essas pessoas ingressavam ali diariamente. E o fato delas ingressarem lá não significava que elas tinham qualquer tipo de contato com o presidente, muito menos um contato de natureza golpista, que sequer era do feitio do presidente da República. Então, pega-se um registro de entrada no portão do Palácio da Alvorada, como se o Palácio da Alvorada fosse o consultório de um dentista, que bastava entrar lá que você ia ser atendido. Muitas pessoas entravam, tentavam falar com o presidente da República, não conseguiam, esperavam por horas. Isso, inclusive, parece constar do confronto entre os registros de entrada com os registros da agenda do presidente. Inclusive, em vários desses dias em que constam a minha entrada, consta o meu nome no registro de entrada do Palácio da Alvorada e não consta na agenda pessoal ou oficial do presidente da República. Então são elementos extremamente problemáticos, mas que até agora têm sido utilizados para criar cerceamentos os mais absurdos, né? A gente está numa semana em que houve diversas manifestações de corte político, e eu entendo que não cabe aqui avançar no discurso político, mas cabe sim uma contextualização, porque a denúncia feita pela PGR, ela começa justamente com uma introdução de natureza política, e a gente está numa semana que todos os órgãos de imprensa têm se levantado, têm erguido a voz contra a censura no Brasil. E eu gostaria também que ficasse consignado que eu estou sob censura há quase 2 anos. Eu não posso conceder entrevistas, eu não posso me expressar por redes sociais, eu não posso ser filmado, eu não posso ser fotografado. Inclusive, no dia 22 de abril, quando eu estive pessoalmente, presencialmente, nas dependências da primeira turma, do plenário da primeira turma, no STF, um fotógrafo tirou a minha foto, colocou na página do STF e foi, segundo a imprensa, mas a foto estava lá, tem o registro, recebeu a ordem que tinha que tirar. Ou seja, por alguma razão, eu sou uma pessoa que hoje se busca esconder. Por alguma razão, eu sou uma pessoa que hoje não se permite falar publicamente, que não se permite dar a minha versão, exercer a ampla defesa, não só naquilo que diz respeito à defesa técnica, que tem sido exercida de forma heróica, em que pese todas as violações e todas as dificulades que eles têm encontrado ao longo desse processo, mas eu tenho tido a minha palavra cassada, não tenho tido a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então, eu até peço a compreensão de Sua Excelência, dos demais colegas, né, os correios, os advogados, porque essa é a primeira oportunidade realmente em 2 anos, e há muita coisa a que ser dita. Ainda 2 anos censurado. É um absurdo total. Eles perguntaram por que o Felipe Martins não usou as redes sociais durante 2 anos. É tipo uma Gestapo. Eles queriam que o Felipe Martins usasse as redes sociais para a Polícia Federal ficar investigando, espionando o que ele falava nas redes sociais. Ele ficou isolado 2 anos durante todo esse processo ridículo que está acontecendo. Isso que está acontecendo é uma vergonha para o Brasil. Futuramente isso aí vai entrar para a história, uma coisa mais ridícula que o Brasil fez ao longo da história do Brasil. E o depoimento continua destruindo totalmente as narrativas do Moraes, ditadorzinho, e dos seus asseclas que serão brevemente inclusos na lei Magnitsky. Eu separei para vocês os melhores trechos do depoimento.
Olha esse próximo depoimento do Felipe Martins. Mas é parte da instrução. Eu estava preso, enquanto eu estava na solitária, inclusive, estavam tentando... Não. O senhor está dizendo que era solitária. Então, toda a descrição que você está dando, quem está dando é o senhor. Sim, eu estou dando bem essa claro. descrição. A defesa tem todo o direito, e a defesa tem o direito até de falsear a verdade. Não estou imputando ao senhor. Não Só estou falseando. deixando isso bem claro. Não estou falseando, apresentei testemunhas que atestaram isso. Absoluto. Nós não Sim, temos o crime de perjúrio no Brasil. Só uma questão de ordem. Felipe, só um minuto. Só uma questão de ordem. Agora a defesa técnica falando. Eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência. Nós estamos aqui exercendo uma autodefesa em um processo extremamente complexo. Nós estamos doutor, sim, está tendo todo o direito de falar. Por essa razão, estou deixando o réu falar. A questão é que está se estendendo muito em relação a isso. Ele não conclui. Há um injustiçado do tamanho de Felipe Martins, uma semana falando... Sim, doutor, sim, sem problemas. O problema é que nós não temos uma semana de depoimento. O senhor sabe muito bem como funciona o processo. Eu peço vênia, Excelência, mas se necessário for, ficaremos um mês fazendo autodefesa. Senhor Felipe Martins, eu só peço a Vossa Excelência que tenha... Sim, doutor Jeffrey, eu já entendi. Eu vou conceder a palavra novamente ao réu Felipe. Eu estou tendo toda a paciência do mundo, doutor. É muito importante que a em momento algum eu cortei a palavra de ninguém, quer dele, quer do senhor. A única coisa que eu acho que nós devemos prosseguir. Senhor Felipe, Excelência, por favor, eu peço que o senhor vá concluindo. Tudo bem, mas existem informações relevantes sobre isso. Como o senhor sabe, mas porque talvez... o senhor ainda vai ser inquirido pela PGR e pela sua defesa. Esses fatos podem ser explorados aí. Eu gostaria que me fosse garantida a palavra nesse momento. Não, o senhor está tendo. Eu não estou cortando, cerceando a defesa de ninguém. Eu só estou querendo que o senhor vá concluindo. Eu estou concluindo, mas, por exemplo, eu não disse em momento algum, e é uma informação relevante para que se entenda o contexto, que o isolamento em cela sem iluminação é algo vedado pela Lei de Execução Penal no Brasil, é algo, inclusive, considerado crime de tortura, caso seja constatado, e, como eu disse, foram feitos os registros para que, eventualmente, isso seja verificado. Essa cela na qual eu constei não dispunha de iluminação, como eu disse, algo vedado, e que configura privação sensorial, uma forma de tortura reconhecido pela Carta de São José de Costa Rica, por tratados internacionais. O senhor pode prosseguir, o senhor já deixou isso consignado. Vocês perceberam o desespero do juiz auxiliar do Chandex? Eles sabem que essa farsa não se sustenta, não para em pé. O desespero deles em calar, até aqui na audiência todo mundo tá vendo. Então, eu não estou te censurando. Como não? Não deixou o cara falar por um minuto. É inacreditável. Isso está acontecendo no Brasil. E ainda tem pessoas que falam, não, aqui no Brasil a lei está funcionando. Não tem censura, não tem tortura no Brasil. Olha esse depoimento aqui. Não faz sentido essa ideia, inclusive porque, se o senhor volta aos autos, a gente já mencionou aqui, eu fiz uma viagem no dia 31 de dezembro, pela Latam, embarcando no aeroporto de Brasília, com o meu nome, com os meus documentos, procedimento acompanhado pela ANAC, pela Infraero, acompanhado pela própria Polícia Federal, com dados disponíveis no sistema da Polícia Federal, utilizando o meu telefone celular, utilizando inclusive as minhas antenas habilitadas, isso reconhecido pelo próprio delegado Fábio Schor. Então, me parece que se a tentativa da Polícia Federal não faz sentido essa ideia, inclusive porque, se o senhor volta aos autos, a gente já mencionou aqui, eu fiz uma viagem no dia 31 de dezembro, pela Latam, embarcando no aeroporto de Brasília, com o meu nome, com os meus documentos, procedimento acompanhado pela ANAC, pela Infraero, acompanhado pela própria Polícia Federal, com dados disponíveis no sistema da Polícia Federal, utilizando o meu telefone celular, utilizando inclusive as minhas antenas habilitadas, isso reconhecido pelo próprio delegado Fábio Schor. Então, me parece que se a tentativa da Polícia Federal é imputar de algum modo uma tentativa de me esconder, eu seria uma das pessoas mais incompetentes, né? Porque eu não fiz a viagem de carro, eu não fiz a viagem em voo particular, eu não fiz a viagem por nenhum outro meio que seria mais secreto, que poderia me propiciar ali uma ocultação do que quer que fosse. E não só eu fiz essa viagem, como eu despachei 8 bagagens, e 8 bagagens, inclusive, que eram as que continham ali as minhas roupas, as minhas coisas, que a Polícia Federal, como eu disse, numa extravagância, talvez o delegado ali seja fã da Diabo Veste Prada, fã da moda, e achou que eu tinha poucas roupas, poucos ternos, mas foram 8 bagagens despachadas, foi um embarque realizado com todo o procedimento, a Latam enviou ofício
ao relator quando foi solicitado, mais de uma vez, confirmou que o voo foi feito, que o embarque foi efetivamente realizado. Depois, as minhas herbes, também juntadas aos autos por determinação do relator, demonstra todo o trajeto de Brasília até Curitiba e depois de Curitiba até Ponta Grossa, onde eu me instalei. E há nos autos, inclusive, mais de 1 ano de dados, mostrando sempre no mesmo local, na mesma residência. Aqui nessa residência, inclusive onde eu me encontro e onde eu fui preso pela Polícia Federal, eu emiti cartões de créditos, eu cadastrei minhas contas telefônicas, de modo que bastava ao delegado Fábio Schoch, eu acredito que por algum motivo, ele disse, né, no depoimento dele que não julgou necessário, bastaria ao delegado Fábio Schoch fazer uma simples consulta ao cadastro geral, bastaria ao delegado Fábio Schoch fazer um simples ofício à ANAC ou às companhias aéreas que forneceriam a minha movimentação doméstica aqui no Brasil, bastaria ao doutor Fábio Schoch consultar as EBs, né, as geolocalizações que ele tinha à disposição dele desde outubro de 2023, 4 meses antes da minha prisão, e que diziam de forma incontroversa que eu estava no Brasil, em local sabido, junto à minha esposa, junto à minha família, sem qualquer tipo de segredo. Então, assim, quando o delegado traz isso aos autos, no depoimento dele, inclusive inovando em alguns elementos, né, tentando trazer alguns elementos novos, me parece, com toda sinceridade, com toda franqueza, no momento de autodefesa, que ele está, talvez, providenciando a defesa futura pelo ato de negligência, de prevaricação que ele cometeu a não realizar as diligências devidas antes da minha prisão. Resumindo, foi uma prisão totalmente ilegal, totalmente infundada, sem provas nenhuma. A prova que eles têm, eles plantaram, eles criaram, eles inventaram. Na verdade, o Felipe Martins é uma pedra, não é uma pedra, ele é uma montanha no sapato do sistema. Por quê? Porque tudo contra o Felipe Martins não se sustenta. Esse depoimento aqui acaba com tudo. Felipe, é muito importante deixar consignado isso, porque você não vai tomar mais 50 anos como a PGR queria que você tomasse. Os 3 únicos documentos oficiais de diário oficial, foi você que trouxe o processo? Que você não viajou? Que dia 7 você não esteve na Alvorada? E que dia 19 você não esteve na Alvorada? Todos trazidos pela minha defesa técnica. Os documentos que a PGR, que quer te colocar na mesma masmorra que te colocaram por 6 meses, são documentos oficiais publicados em diário oficial? Não. Não estão disponíveis no Diário Oficial, não estão disponíveis ao público e não foram confrontados com nenhuma versão oficial até este momento em que nós juntamos esses documentos que estão disponíveis, inclusive em fontes públicas, em fontes abertas, para qualquer pessoa que queira fazer essa consulta. Felipe, para a gente finalizar, o que você espera agora que você conseguiu provar a tua inocência, que o Brasil está vendo pela televisão, está televisionado os seus documentos oficiais que acabaram com esse castelo de areia? Agora que você provou a tua inocência, o que você espera desse processo, Felipe? Eu espero justiça, eu espero que isso seja levado ao debate público desde o primeiro momento, desde o momento da minha prisão, eu tenho buscado a luz. Eu tenho tentado solicitar para que eu pudesse dar entrevistas, para que eu pudesse me expressar, porque eu sabia, como sei, que o momento que eu pudesse lançar a luz sobre os fatos, todo o país ia se dar conta de que eu estou sendo acusado justamente, de que eu fiquei preso injustamente por mais de 6 meses por uma viagem que eu não fiz, que eu me tornei réu injustamente por uma minuta que não existe, com base na palavra de um delator que muda a todo momento as suas versões, as suas declarações, e que infelizmente me parece acuado, acovardado e preferido. O delator a quem ele se refere é o Mauro Cid, tá? Optar por esse caminho. Então, assim, eu espero, de fato, justiça. Eu entendo que há problemas graves nesse processo, desde a fase de inquérito, de modo que, se nós perseguirmos esse trajeto, talvez a contaminação inicial tenha se dado com o Mauro Cid, mas depois também com os relatórios parciais da Polícia Federal, que trazem ali informações desencontradas que foram desmontadas aqui ao longo desse interrogatório, que eu só fui denunciado porque não havia explicações suficientes para justificar uma prisão de 6 meses sem indiciamento, sem denúncia, por causa de uma viagem que não ocorreu e que está provado e reprovado que não ocorreu. Hoje a própria Polícia Federal admite isso, a PGR admite isso, acredito que o próprio juízo admita isso. Essa viagem não ocorreu, mas me custou 6 meses na prisão, inclusive 10 dias em solitário. Felipe, eu quero deixar consignado aqui, público e notório, eu tenho muito orgulho de fazer parte da tua defesa, tenho muito orgulho de te defender, você é um homem honrado, tenho muito orgulho de você, então quero deixar aqui consignado, tá? Que você merece todo o meu respeito e o respeito que conquistou de todo o Brasil. Você é realmente um homem honrado e eu quero deixar isso aqui registrado. Excelência, com muito respeito, a defesa de Felipe G. Martins devolve a palavra ao juízo com muito respeito, sem mais, muito obrigado. Obrigado, Dr. Jeffrey. Agradeço. Eu sou Felipe Garcia Martins Pereira. Esse Jeffrey Chiquini, ele é brabo, hein? Fala sério. Você viu o que ele falou? É Felipe, não Felipe, como colocaram
na entrada dele nos Estados Unidos. Esse é o cara que foi assessor do Bolsonaro durante 4 anos, assessor internacional do Bolsonaro. Que o Xandão queria que ele entregasse o Bolsonaro, e ele não entregou, porque não tem nada para entregar, e desmontou todas as narrativas. Uma prisão política, arbitrária, uma prisão ilegal, mas infelizmente eu tenho que falar para vocês, isso nada importa, mesmo porque o Bolsonaro já está condenado, o Bolsonaro vai ser preso, Felipe também vai ser preso, vão ser todos condenados a 40 anos de prisão. Isso porque Moraes, ele quer. Hoje é ele quem manda no Brasil. Só que tem um detalhe. Isso vai acontecer. Eles vão prender Bolsonaro. Mas o Brasil vai entrar em ebulição. Eu já falei isso várias vezes, inúmeras vezes. Eles não sabem, eles não têm ideia da força do bolsonarismo, o que nós podemos fazer. Nós paramos o Brasil. A hora que a gente quiser, a gente para o Brasil. Os caminhoneiros, os empresários. Quem produz nesse Brasil, quem trabalha nesse Brasil, somos nós. Porque o lado de lá, a gente já sabe como que é. Então, infelizmente, isso vai acontecer. A coisa não vai ficar boa. E o Brasil vai entrar numa fase negra, na qual nós já estamos nela. Estamos no início da fase negra, obscura. Mas iremos passar por isso. Não desanimem, porque nós iremos vencer. Um abraço.